Não existe o agro. Existem 5 milhões de CPFs que acordam todo dia para produzir comida e energia. O que é sustentabilidade no agronegócio? Meio ambiente e agro não combinam muito bem. O que é um absurdo, né? É da falta de conhecimento. Um estado que cresce mais do que 3 vezes a média nacional. É a indústria de transformação que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. E tem o bioma mais preservado do mundo. Não tem como dissociar a discussão de meio ambiente da discussão de desenvolvimento e da discussão social. O que é o agro? Quando eu estou brigando pelos solos mais férteis do leste europeu, eu estou brigando por fertilizante, eu estou brigando por comida. E essencialmente o que o agro faz é produzir energia e alimento. A solução para as grandes crises geopolíticas do mundo passam pelo agro. Se eu tiver a oportunidade de escolher o que eu vou fazer, eu estou olhando lá na frente. Eu não estou preocupado com o que eu estou ganhando agora, com a dor de cabeça que você tem às vezes. Viver de produzir alimento é uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer. Oi pessoal, estamos de volta para mais um Fazenda Lucrativa, o podcast do Reagro. Lembrando que nós temos trazido as experiências de pessoas que vivem envolvidas no agronegócio na luta por construir ecossistemas mais lucrativos e sustentáveis. Nós acreditamos que quando o produtor rural está bem sucedido, nós temos uma condição de produzir riqueza, promover o nosso país, promover sustentabilidade e promover a melhoria da vida de milhares de pessoas e consumidores. Por isso esse é o nosso tema e nós temos procurado buscar pessoas que vivem o dia a dia do agro de diversas formas, promovendo esse sistema todo de lucro, produtividade, produção de alimentos, produção de riquezas e igualdade para as pessoas. Hoje nós temos um dia especial. Um amigo, eu propagandeei recentemente que ele viria, né, num outro podcast, a gente falou sobre ele. É um amigo, uma pessoa que eu admiro muito e a pessoa que mais me ensinou sobre o tema sustentabilidade. Então é um dia especial porque é um tema que a gente quer explorar com ele, não só esse, mas vários outros. É o meu amigo Arthur Falsetti, que é formado em gestão do agronegócio e, na minha experiência, é a pessoa com quem eu mais aprendi sobre sustentabilidade no agro. Bem-vindo, Arthur. Eu vou te apresentar em seguida aí. Obrigado, Cláudio. Pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui. Uma satisfação muito grande estar com um amigo, antes de mais nada. É recíproco. Boa. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar o Arthur. Antes disso, eu quero pedir a você que está nos ouvindo e que se identifica com o nosso tema, que nos siga no Spotify ou no YouTube e, especialmente, que encaminhe o nosso conteúdo para os seus amigos, para quem esse tema possa fazer sentido. Dessa forma, você vai estar ajudando o nosso trabalho a chegar para mais pessoas, atingindo o objetivo de promover fazendas lucrativas e sustentáveis no Brasil. Vamos lá. Então, quem é o Arthur Falsetti, né? O Arthur é pecuarista, é o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul, é doutor em agronegócio pela UFGD, com foco em políticas públicas e mestre pela essa mesma instituição. É graduado em Gestão de Agronegócio pela Universidade Federal de Viçosa. Tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Tem pós-graduação em Liderança Estratégica de Negócios pela Ohio University, nos Estados Unidos. É especialista em Gestão Financeira e Gestão de Projetos. Mais de 15 anos de atuação em iniciativa privada, ele foi gestor de um negócio relevante em pecuária e agricultura, né, Arthur? Isso. Atuou em projetos internacionais voltados à sustentabilidade e à análise de ciclo de vida das cadeias da soja e da pecuária de corte. Foi bolsista? Você fala assim? Foi bolsista. Foi bolsista da Nuffield. Nós já falamos da Nuffield aqui em 2 podcasts diferentes, né? Da Diana e do Vitor Monsef. E na Nuffield, o Arthur conduziu estudos em mais de 30 países sobre gestão de risco e sustentabilidade na agropecuária. Ingressou no governo do Mato Grosso do Sul em 2023, passando pela Segov e, posteriormente, assumindo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Semadesc. Então, vejam bem a apresentação do nosso convidado, né? Uma pessoa realmente extremamente qualificada, uma pessoa que a gente admira muito o trabalho e tem uma experiência legal que eu quero explorar. Eu quero contar um pouquinho a história, né? O Arthur, ele coordenou o nosso setor de sustentabilidade no Reagro, nosso núcleo de sustentabilidade.
E aí ele recebeu esse convite do governador Eduardo Riedel para assumir um cargo importante no governo. E aí, infelizmente, nós perdemos o Arthur no nível que a gente tinha naquele momento, mas ele ainda é nosso parceiro, a gente conduz os temas de sustentabilidade sempre amparado aí pelo Arthur. Ele é a pessoa que nos guia nesse tema, nos indica bons professores, bons parceiros aí quando a gente tem demandas de educação nessa área. E eu diria que foi a pessoa que realmente abriu minha cabeça para o tema. Ele fez um treinamento para toda a equipe Reagro sobre o tema. E nesse momento foi um momento de muito aprendizado para mim e para toda a nossa equipe. Eu quero explorar isso, levando para a nossa turma que nos ouve uma amplitude sobre o tema. Enfim, muito bem-vindo. Um prazerão te receber aqui. Obrigado. Tem uma história interessante, só eu que estou falando, né? Fica tranquilo. Tem uma história interessante que o Arthur ele é do conselho da família Monsef, que são os fundadores do Ribersolo, né? Isso. E tem uma história importante que nos conecta, que a gente estava trabalhando junto e o Arthur nos disse, você precisa conhecer a turma lá do Ribersolo. E essa fala aconteceu dos dois lados e permitiu que nós fizéssemos a fusão do que hoje é o 3R Ribersolo. Ou seja, o Arthur foi o cupido dessa relação, que é uma relação que tem sido extremamente prazerosa para nós. Bom. Nos tornamos extremamente amigos da família toda. E vamos andar a cavalo juntos semana que vem. Ó, coisa boa. E tem sido uma aliança incrível e o 3R Ribersolo se tornou uma empresa maravilhosa e o Arthur foi a pessoa que promoveu esse encontro. Então, somos super gratos aí também por esse aspecto. Que isso, prazer. E Bom, do outro lado, eles também estão muito felizes, viu? nós Posso garantir. É um casamento feliz esse É aí. isso aí. Bom, bem-vindo. Conta pra nós um pouco a história, como é que o Arthur se conecta com o agro. Como é que você resolveu fazer gestão do agronegócio? Conta um pouco a sua história aí para nós. O Clóvis, essa história é interessante, né? Porque eu nasci em São Paulo, capital, totalmente desconectado do agro, né? Uma realidade muito, muito diferente, uma família muito simples. E eu gostava muito de veterinária. Eu tinha colocado na minha cabeça ali no início do ensino médio que eu queria ser veterinário. Por algum motivo... É muito comum na infância. Eu acho. Se eu gosto de bicho e tal, vai ser veterinário. É isso. Né? E aí eu fiz o ensino médio e fui fazer vestibular. Não tinha o Enem naquela época, faz o Enem e depois a gente tinha que viajar para a universidade para fazer aquele vestibular específico. E fiz assim. E acabei passando lá na UEL, para veterinária. Ou é Londrina? Londrina. E... Quando eu estava ali naquela de para qual prova eu me inscrevo, etc., apareceu uma professora minha do terceiro ano de biologia. Que legal. E aí a gente batendo um papo, e aí ela falou para mim, Arthur, eu acho que pode ser que você até goste de veterinário, mas eu acho que não era isso que você tinha que fazer, não. Eu acho que você tinha que estudar, você gosta de agro, né? Você gosta desse mundo, e a gente olhava, isso era ali os anos 2000 e pouco, que aquele boom do agro, lembra? Aquela, né? Então, assim, as fazendas investindo, o agro crescendo, começam aquelas campanhas publicitárias o agro fortes, o agro é pop. Então, a gente, adolescente, olhava aquilo e falava assim, eu tenho que ir para esse negócio aí, porque o futuro tá nesse negócio. E ela falou, você precisa dar uma olhada em gestão de agronegócio. Legal. E só tinham 3 cursos no Brasil naquela época. Novo. Era Unicamp, UNB e Viçosa. Legal. E aí na época, eu não sei se existe ainda até hoje, tinha o Guia do Estudante, né? A gente olhava ali os cursos e tal, e aí vi lá, Viçosa, 5 estrelas, acho que era o primeiro curso, se não me engano. E fui fazer essa prova de Viçosa, tinha ela em São Paulo, eu não precisei ir a Viçosa, eu fiz a prova, passei também. E aí a gente tinha que viajar para fazer matrícula, né? E eu fiz a matrícula nas 3 que eu tinha passado, mas a hora que eu cheguei em Viçosa... Foi aquele negócio assim, a hora que eu cheguei, entrei naquele campus, vi aquela universidade, e aí eu fiquei ali uns 3 dias, né, de fazer matrícula, começar a olhar um lugar para morar e tudo mais, eu me apaixonei e era longe, então sua vida né? era São Paulo capital? São Paulo capital, 100%. Em determinado momento, ali quando eu tenho 15 anos, a minha família muda para o interior, por uma questão mesmo de qualidade de vida, porque a gente passava um momento de muita dificuldade e no interior talvez pudesse se firmar com um pouco menos de dificuldade. E eu fico para terminar o ensino médio e tentar. E aí Viçosa é muito longe, né? Viçosa não é caminho para nada, né? Não, Viçosa, você vai para Viçosa, né?
E aí eu falei, esse lugar aqui é bom demais, que é longe, né, de São Paulo. Porque eu não sei, mas assim, que eu sou aquele que eu vou para São Paulo, fico 2, 3 dias e para mim tá ótimo, excelente. Eu não cogito voltar para São Paulo. Eu falei, isso aqui é bom demais, não tem chance nenhuma de eu voltar para São Paulo desse lugar aqui. É daqui para qualquer outro lugar. Uma qualidade viçosa, é longe de São Paulo. É longe de São Paulo, é. E aí, poxa, né, foi assim que eu fui parar no agro. E aí em Viçosa você é absorvido, né, por isso. Então, maravilha. Os estágios, enfim, desde o começo da graduação. E aí eu tenho uma experiência no meio da graduação, eu tranco o meu curso, vou trabalhar, vou para Nova Zelândia, ordenhar a vaca. Que legal. E aí é uma experiência mais mão na massa mesmo ali, né? Quanto tempo? Fiquei 1 ano e pouquinho lá. É mesmo? E aí eu acho que dali eu volto totalmente apaixonado pelo agro e tomo a decisão de que era isso. Legal. E aí, em seguida, como é que você, já nessa pegada da gestão, enxergando a gestão como o caminho, e aí como é que você trilha pós-graduação aí? Após a graduação, o que foi o próximo passo? Então, eu no finalzinho da minha graduação, quando eu volto da Nova Zelândia, que aliás é um momento definidor da minha vida, né? E é um daqueles momentos que eu até hoje não consegui dar uma explicação que não seja divina pro que aconteceu ali naquele momento. No primeiro dia de aula, quando eu volto, eu entro no departamento de economia rural, que era o nosso departamento, e dou de cara com o professor, falo, você acabou de voltar da Nova Zelândia, né? Falei, voltei, professor Aziz. E ele falou, eu tô com um projeto, tô precisando de gente que fala inglês. Tá falando inglês? Falei, tô falando. Falou, então vem à tarde na minha sala que eu quero te apresentar o projeto. Esse projeto, virei estagiário desse projeto, depois virei gestor desse projeto, um projeto muito grande da universidade. No Brasil era Viçosa e Embrapa, e era uma rede de 12 instituições no mundo que atuavam. E a gente, eu tive uma experiência muito legal, fui trabalhar com as cadeias de soja e pecuária de corte, já olhando para esse aspecto da sustentabilidade, mas foi nesse meu estágio de último ano de graduação, fazendo a gestão desse projeto, que eu fui para Mato Grosso do Sul coletar dados em propriedades rurais, uma dessas a que eu viria a trabalhar depois que eu me formasse. Então, assim, foi um momento que definiu tudo isso, e aí eu fui para o agro, eu ainda tinha um semestre para fazer, mas eu fui contratado depois dessa coleta aí de dados, né, dessa minha passagem, fiz um estágio nessa fazenda, tive a oportunidade de fazer um estágio de safra nessa fazenda, acompanhando o plantio de soja, e aí formo e volto para trabalhar lá. E aí toda a minha formação depois, MBA, né, eu fui para os Estados Unidos estudar, mestrado, e o comecinho do meu doutorado eu fiz concomitantemente ao trabalho e muito graças à empresa que eu trabalhava. Que fazenda que é? Sapé. Sapé Agro. No município de Maracaju. Hoje tem a área de Maracaju e Rio Brilhante, mas que foi um lugar assim, que eles tinham uma visão muito voltada para ter jovens, mas para formar esses jovens também. Então legal. Foi ali que eu tive a oportunidade de trabalhar, estudar e poder terminar minha formação. Que maravilha. Quer dizer que você chegou na Sapé, você era um recém-formado. Cheguei para estagiar com 20 anos e eu tinha 21 quando eu fui contratado. Que legal. Que legal. Não sei, faz 15 anos que eu estou no Mato Grosso do Sul agora. Maravilha. Queria explorar um pouquinho a questão do curso de gestão do agronegócio, né? Legal que você foi pioneiro aí, né, como aluno. Esse é o curso de graduação que o Reagro oferece. A gente decidiu ir para esse curso que a gente entendeu que era o lugar... Quando a gente decidiu fazer uma graduação, era o lugar onde a gente entendia que a gente tinha a maior competência, né? E eu estou super satisfeito. A semana passada a gente teve um encontro presencial da turma. Eu fiquei super feliz de ver o perfil, os feedbacks que eu recebi da turma depois e tal. Então a gente está vendo assim, que tem um espaço aí para formar esse gestor. Queria explorar um pouco a sua experiência como egresso desse curso, né? Como que foi o curso e o que você percebe hoje quando você olha para o mercado do agro, a pegada para esse curso de gestão do agronegócio? Legal. Eu acho que assim, na época, lógico que eu não tive essa percepção, esse entendimento enquanto eu estava lá. Porque você com 18 anos fazendo a graduação, a gente vai, né? Para muito pouco para refletir sobre as coisas, né?
Mas olhando assim em perspectiva agora, eu acho que o curso naquela época, e isso já avançou muito, é completamente diferente do que é, por exemplo, o curso do Reagro hoje, mas ele já buscava preencher uma lacuna que para mim é dos pontos fundamentais, que é sair das competências exclusivamente técnicas e avançar para as competências emocionais, comportamentais, né? Olhar para a gestão, mas não só para a gestão administrativa e financeira, olhar um pouco mais para essas habilidades que o gestor tem que ter, que na verdade todo mundo tem que ter, né? Mas que é esperado que o gestor, que alguém está numa posição de liderança, tenha. Então, para mim isso foi muito interessante. Eu por vir desse histórico de que queria ser veterinário e gostar muito da área técnica, eu tinha uma frustração que era a gente se aprofundava pouco tecnicamente nas coisas, porque ficava na gestão, olhando de cima. Mas depois, quando eu fui para o mercado e fui trabalhar, eu percebi que era isso mesmo. Porque eu ia ter a capacidade, naquela posição de liderança, de contratar as habilidades técnicas que eu precisasse. Legal. Mas as de gestão, né, ou conseguir articular recursos e pessoas para fazer aquele negócio caminhar na direção que ele tinha que caminhar, talvez não fosse uma formação técnica que ia me garantir isso. Que legal. Eu tenho uma crença, e achei legal você falando do momento em que você foi fazer sua escolha, o agro aparecendo em evidência, né? Eu tô nessa jornada há bem mais tempo, aí os cabelos brancos estão contando essa história aí, né? Porque eu vim de uma época em que o agro não era pop, né? Assim, o agro era tido como um lugar menos digno de se trabalhar, né? Depois a gente tem o agro ganhando espaço. Tivemos uma conversa com a Diana Jank super legal sobre esse tema, que ela está trabalhando na questão da capacidade do agro de se comunicar com o mundo não agro. Achei super legal o trabalho que ela está propondo. Mas voltando aqui, quando você pensa o agro, eu tenho uma crença de que o agro ele avançou muito de 90 para cá, de 1990 para frente, e muitas empresas deram certo. E essas empresas que deram certo, elas começam a demandar um padrão de gestão diferente, né? Então, assim, resolveu uma questão técnica, conseguiu produzir, conseguiu ganhar dinheiro, cresceu e ganhou complexidade. Isso. Como é que você está vendo isso? A gestão do agro, até a sua experiência na Sapé como gestor, você se tornou o gestor da Sapé, não é isso mesmo? Isso, eu comecei na área administrativa, dava um auxílio na área de agricultura especificamente, eu tinha pecuária e agricultura naquela época, e aí durante os meus 3 primeiros anos eu fui subindo posições, então virei gerente, aí gerente da pecuária também, e aí em 2014 eu viro diretor executivo, para dar início a um processo de expansão. A empresa se diversifica, vai para o frango, vai para o leite, amplia a produção de soja e vai para a cana-de-açúcar também. Né? E também aumenta o número de unidades, né? de área produtiva. É quando você olha essa empresa que deu certo e ganhou complexidade, o que você viu que era esse gestor, né? E aí ela ganhou complexidade e o ambiente ganhou complexidade, né? Porque quando a gente volta também, lógico, os desafios mudam e o Brasil é sempre um desafio, né? O Brasil, para quem empreende, ele é um desafio. A diferença é que década a década esse desafio ele vai mudando. Mas a gente chega num momento hoje de um cenário de altíssima incerteza, acompanhando aonde o agronegócio da década de 80 para cá, ele se internacionalizou, e isso foi muito importante para o Brasil. Na verdade, se o Brasil está aqui até hoje é por conta dessa internacionalização do agronegócio brasileiro, mas isso fez com que a gente tivesse esse efeito da globalização. A gente passa a estar num mercado que ele não é mais doméstico e que ele está absolutamente atrelado a variáveis que são totalmente incontroláveis por quem está aqui produzindo. E aí eu acho que essas habilidades, essa capacidade do gestor de olhar para um negócio que for complexo, num ambiente que ficou exponencialmente mais complexo e cheio de incertezas, ela faz com que a gente tenha que ter o negócio cada vez mais na mão e ter um olhar muito apurado para algumas coisas, porque quanto mais você está suscetível às externalidades, e é esse o momento que a gente vive hoje no agro, menos coisas estão na sua mão. Então, é importante que aquelas poucas que estejam de verdade, né? Que você tenha a capacidade plena de fazer a gestão daquilo.
E eu acho que esse foi um aprendizado que eu fui tendo com o tempo, né? No começo da carreira, a gente acho que nem, né, não consegue nem articular sobre isso, né? Mas conforme você vai tomando decisão e errando, eu acho que esse é o grande ensinamento, essa experiência no agro, de tomar decisão e errar, você vai ali acurando o algoritmo de tomada de decisão, né? De alguma forma. Coisas que antes eram muito complexas, elas passam a ser intuitivas, e isso demonstra, né, o ganho de maturidade do gestor, mas ao mesmo tempo a consciência de que muito pouco está sob controle é um aspecto fundamental para quem quer liderar um negócio como do agro, né? Ou que depende tanto do ambiente externo. Legal demais. Queria explorar aí, compartilhar com os nossos ouvintes. Eu aprendi muito com você sobre o tema sustentabilidade. Assim, as nossas conversas sobre esse tema e as aulas suas que você deu para o nosso time e que eu assisti, né, elas mudaram minha vida nesse aspecto. Assim, eu realmente... Você é o meu mestre nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Acho que existe... O tema foi, alguns anos atrás, acho que foi excessivamente desvirtuado, né? Sim. Foi para um lugar que ficou confuso para as pessoas. Desgastou, né, o conceito, né? Eu queria muito que a gente resgatasse isso, falando assim, o que é sustentabilidade no agronegócio? Explica para nós aí, que se a turma puder te ouvir, para mim foi sempre muito bom e eu acho que pode ser útil aí para quem está nos ouvindo. Eu costumo dizer que é simples, mas como tudo no Brasil, o Brasil ele é engraçado, tem um aspecto do Brasil que eu acho muito interessante, que é a desvirtuação de alguns conceitos. Parece que às vezes a gente aqui dentro consegue dar... e sustentabilidade foi um deles, aconteceu isso. O outro foi o conceito de agronegócio, né, que Davis e Goldberg fundaram lá na década de 60 e por algum motivo no Brasil foi confundido com a agricultura industrial e por algum motivo no Brasil tiraram o pequeno produtor, que é importantíssimo para o país, de dentro do agronegócio. Você, não, esse cara não é o agronegócio, é uma... Assim, não, a agricultura industrial talvez seja uma coisa e a agricultura familiar outra, mas está tudo dentro do agronegócio, inclusive a agroindústria, inclusive a cadeia de insumos, né? Então, sustentabilidade foi a mesma coisa, né? É um conceito da década de 80, que ele deriva do conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito simples de entender, que é a nossa capacidade de atender a nossa necessidade, satisfazer as nossas necessidades, sem comprometer as gerações futuras em fazer o mesmo. Tá? Então, é muito simples. Eu tenho uma quantidade aqui de água nessa jarra que é limitada, eu preciso garantir que eu beba água sem comprometer a sua capacidade de poder beber água também. E dos próximos também. Ou seja, eu não posso tomar a jarra inteira. É simples, esse é o conceito. Daí veio o tripé da sustentabilidade. Ok, mas aonde? No aspecto econômico, de gerar riqueza à medida que a gente precisa para poder se desenvolver. No aspecto social, de que essa riqueza impacte o bem-estar das pessoas e a vida delas, porque senão é só geração e concentração de riqueza. E no meio ambiente, sabendo que praticamente tudo que é produzido no mundo demanda recursos naturais. Então, se eu quero ter a capacidade de produzir no longo prazo, esses recursos naturais precisam estar cuidados de alguma forma. E aí, por algum motivo, no Brasil, o aspecto ambiental se sobressaiu na discussão e sustentabilidade foi usada por muito tempo como se fosse um olhar exclusivamente ambiental para os negócios. E aí, obviamente, como o agro é muito dependente de recursos naturais, criou-se aquela coisa de que o agro precisava ter um olhar para a sustentabilidade, mas na verdade dizendo que assim, meio ambiente e agro não combinam muito bem, alguém vai ter que fazer essa matemática funcionar. O que é um absurdo, né? É só a gente olhar para o Brasil, é só olhar para o que ele é. Eu uso muito Mato Grosso do Sul como exemplo, porque nós temos no estado, um estado que cresce nos últimos 10 anos mais do que 3 vezes a média nacional. É a indústria de transformação que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. É um estado que, enquanto o Brasil cresceu aí 2%, em 2023 cresceu 15%. Então, assim, e tem o bioma mais preservado do mundo. E aí, produz o dobro da energia elétrica que precisa, então exporta 50% para o sistema nacional e tem uma matriz elétrica de 94% da energia produzida de fontes renováveis.
um percentual muito grande disso de biomassa do agro. Então, a hora que você olha para isso, não tem como dissociar a discussão de meio ambiente da discussão de desenvolvimento e da discussão social. Mas deram um jeito de fazer isso no Brasil em algum momento, e aí o conceito foi gastando. Aí eu acho que do nosso lado, eu gosto sempre de fazer autocrítica também, porque eu acho que é importante. Talvez a gente aqui no agro, sem entender muito bem o conceito também, vendo essa pressão, achou que tinha que meter sustentabilidade no meio de tudo também. Uhum. Então a gente também cansou o conceito, porque tudo era não sei o que sustentável, tudo era sustentabilidade. E aí eu acho que o conceito vai para um lugar desgastado, que é o que você trouxe. Né? E agora, que parte, a gênese para mim é da falta de conhecimento geral do que é o termo e do quão ele está ligado profundamente aí com o agro. Legal demais. Legal, né, pessoal? Quando a gente está apresentando aí a lógica do nosso podcast, a gente sempre fala que são fazendas lucrativas e sustentáveis, né? É isso aí. Então nós queremos, quando a gente falar esse termo, que as pessoas se lembrem que nós estamos falando do aspecto econômico. Eu tenho batido muito nisso, que assim, sistemas que não são econômicos não perseveram, né? Não vão avançar. Então eles vão deixar de existir. Então, o pilar econômico muito importante, o pilar social muito importante e o pilar ambiental. Ou seja, nós estamos falando de um tripé do econômico, do social e do ambiental toda vez que a gente se refere ao termo sustentabilidade. É isso. E eu me lembro a gente conversando, né, que se a gente pensar isso como um banquinho, os 3 pés têm que estar do mesmo tamanho para o banquinho funcionar, né? Ou seja, a lógica é a gente desenvolver negócios e sistemas onde a gente tem os 3 pilares proporcionalmente importantes, né? É isso. Isso é igual aquele banquinho antigo de tirar leite, né? Isso. Que é só um pininho e as 2 pernas do cara, né? Se um dos 3 falhar, vai pro chão, não tem jeito. E engraçado que, interessante que na teoria, né, quando a gente pega o relatório lá da comissão de Brundtland, que traz esses conceitos, lá na origem do conceito já reconhece que o aspecto econômico é aquele que tem a capacidade de sustentar os outros. Então isso está reconhecido desde o começo na teoria. Acho que é a gente que deixou passar aí no meio do caminho. Legal. Você trouxe uma questão muito legal na sua fala sobre o Mato Grosso do Sul, quando você traz que o estado cresce numa taxa muito maior do que o Brasil, né? E tem, por outro lado, um altíssimo nível de preservação do bioma. Fala um pouco pra gente sobre isso. Como é que é a sua leitura hoje quando você olha essa questão do... Como que a gente cresce, socialmente a gente promove o que é importante, preservando o bioma? Acho que assim, para mim o grande desafio é o desenvolvimento social. Eu acho que essa é a matemática que o Brasil vai precisar equacionar nos próximos anos. Quando eu penso no aspecto econômico, na produção e no meio ambiente, eu acho que o Brasil está repleto de bons exemplos. E a gente costuma ter muito essa discussão também no ambiente internacional, porque o Brasil naturalmente sofre uma pressão muito grande, né, por conta disso, mas eu sempre fico muito confortável para discutir. E tem alguns dados que são muito importantes sobre o nosso país. Primeiro que, majoritariamente, as terras, principalmente quando a gente pega esse eixo centro-sul, que já está consolidado do ponto de vista de uso do solo, as terras são privadas. Eu acho que essa é uma grande confusão que ainda existe no Brasil. Eu vou usar Mato Grosso do Sul como exemplo. 92% do território de Mato Grosso do Sul é privado. E o Pantanal, que é esse bioma que a gente está falando, que é o mais preservado do mundo, 97% dele no estado de Mato Grosso do Sul, porque tem uma pontinha lá no Mato Grosso, 97% desse bioma em Mato Grosso do Sul é área privada. Área privada, ou seja, fazendas, propriedades rurais, não tem outra conformação. O bioma mais preservado do mundo está majoritariamente na mão de produtores rurais. Legal demais. Como que a gente não vai discutir com esse indivíduo o aspecto da preservação, se é ele que está fazendo ela lá na ponta? O Brasil tem em reserva legal e APP, só em reserva legal e APP, esse é o que a gente chama do universo CAR, né? Propriedade rural. O que está averbado como reserva legal e protegido como APP é maior do que o somatório das áreas que estão protegidas dentro de unidades de conservação e terras indígenas. Então,
o que no Brasil majoritariamente permite com que a gente tenha, especialmente nessa região mais consolidada do país, os níveis de preservação que a gente tem, é um indivíduo que, primeiro, por força da lei, precisa preservar um percentual da sua propriedade, mas que, em segundo lugar, como é o caso de Mato Grosso do Sul, vai além. Porque no Pantanal é 50% que ele poderia converter. O Pantanal tem 84% de vegetação nativa. Né? No Cerrado, 20%. Nós temos 38% na média no estado de vegetação nativa. Então, esse indivíduo que é o tomador de decisão, e aquilo é o patrimônio dele, reconhecendo, grupos aqui ou ali reconhecendo ou não, aquilo é o patrimônio dele. Individual, ele é o tomador de decisão no fim do dia. Ele está tomando uma decisão orientada para a preservação. Que é óbvio, porque ele depende de recursos naturais, como água, por exemplo, que demandam um nível de cuidado que quem está num centro urbano não faz a menor ideia. E esse cara tem um nível de interação com a natureza muito maior, né? Muito maior, diário, entendeu? Então, assim, a pessoa que está num grande centro urbano, ela não sabe qual é o processo para a água chegar na torneira limpa e tratada quando ela abre a torneira, né? Que isso normalmente vem do interior, da região metropolitana, de alguma bacia hidrográfica que abastece a cidade e que está essencialmente dentro de uma série, que passa por dentro de uma série de propriedades rurais que provavelmente cuidam muito bem da sua APP, porque senão essa água não chegava aqui. Mas tem esse distanciamento, né, do rural e do urbano, né? Muito legal. Você falou que você sente que o pilar mais complexo é o desenvolvimento social. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a sua visão do desenvolvimento social e educação. Eu tenho pensado muito sobre isso, tenho visto iniciativas pontuais, maravilhosas, mas ainda pontuais, de pessoas que estão indo para a briga da educação de crianças e tudo, e enxergando que isso é essencial, que nós precisamos resolver isso. Mas como é que você vê a educação como a engrenagem da promoção da justiça social? Acho que a educação e o emprego, e essas coisas estão muito conectadas, porque a educação impacta na qualidade do emprego. A educação e o emprego, o somatório das ações que a gente consegue articular nesse sentido, elas têm um impacto gigantesco no desenvolvimento social. E aí eu gosto sempre de dar um passo atrás e adicionar um outro elemento, que talvez também seja uma outra agenda no Brasil que foi desvirtuada, que é assistência social. Mas assistência social de verdade, para aquilo que ela foi pensada, que são os indivíduos, as pessoas que têm nome e sobrenome, que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, por N motivos diferentes e circunstâncias da vida, e que precisam de um pequeno empurrãozinho para chegar na educação, para poder chegar no emprego. O problema é quando a gente transforma isso num ciclo vitalício, que é o que historicamente o Brasil faz. Então, a hora que eu olho para essas pessoas em extrema vulnerabilidade, tenho a capacidade de colocá-las na jornada da educação, e aí tem algumas premissas que são importantes para isso, e fazer chegá-las no emprego, essa é a maior política social que pode existir. O emprego é a maior política de assistência social que pode existir em qualquer lugar sério. A gente precisa garantir que as pessoas trabalhem. Ninguém quer viver de esmola, né? A gente precisa garantir que esse ciclo aconteça. E aí na educação é muito importante olhar para alguns aspectos, né? Eu tenho também um professor lá nessa área, né, que é o Hélio, que é um amigo e é um cara espetacular, e que fala muito de alguns aspectos importantes, né? Primeiro, a educação em tempo integral. Porque a educação em tempo integral, ela não só cumpre o papel de educação, mas ela cumpre dois papéis muito importantes. Primeiro, tira essa criança de algum lugar que ela estaria e coloca ela dentro da escola. E permite que os pais dessa criança trabalhem com tranquilidade, sabendo que essa criança está na escola, não está por aí fazendo o que não devia. E aí a gente começa a ter a possibilidade de integrar o ensino técnico, quando você traz a criança para ficar mais tempo na escola. E o ensino técnico, ele é muito poderoso, porque a gente olhou, o Brasil expandiu muito a rede das universidades nos últimos anos. O que é excelente. Quanto mais gente for à universidade, o país se desenvolve mais.
Mas a gente tem um extrato de demanda por mão de obra que ele é urgente, ele está posto aí hoje e que ele entrega uma oportunidade para aquela pessoa que pode sair de não ter renda para passar a ter uma renda muito interessante num curto período de tempo. Não precisa passar por uma graduação. Então, o ensino técnico nas escolas é um avanço muito grande também. A gente tem um programa lá no estado que o aluno do ensino médio faz os 3 anos do técnico, aí ele faz um 4º ano e sai com tecnólogo. Formado em alguma área específica, mão de obra altamente especializada, pronto para trabalhar. E agora, qual é o próximo passo? Né? A gente avançar de alguma forma no apoio com os municípios para a educação infantil. Uhum. Porque isso é muito importante. Quando o aluno chega para o estado, já ali no Fundamental 2, normalmente, né, existe essa divisão no Brasil, né, os primeiros anos é o município, aí depois o estado, mas esse insumo, a criança, até os 7 anos, o que ela passar do ponto de vista de desenvolvimento é o determinante para o produto que ela vai ser lá na frente. Uhum. Então, ficar aqui na postura passiva de receber esse aluno e vendo o que nós vamos fazer com ele, não é mais uma opção. Então, o que agora está se olhando muito é isso. Como é que ajuda, sem assumir a competência, porque não é do Estado a competência, mas a competência não ser nossa não quer dizer que a gente não vai fazer nada e vai ficar, né, de braço cruzado. Então, é olhar para essas crianças no primeiro ano, para garantir que o produto que chega para a educação ele seja bom. E aí, a partir daí, se o Estado tiver a capacidade de dar qualificação profissional para essas pessoas, técnica, a gente resolve o que é uma dor hoje do setor produtivo, né? A gente tem... o Brasil está praticamente em pleno emprego, né? O nosso Estado está em pleno emprego. É o Estado com o menor nível de desocupação do longo prazo do país. Então, eu tenho 28 mil vagas abertas hoje, que estão abertas, de maneira constante. A gente precisa qualificar essas pessoas para fazer elas entrarem no mercado de trabalho. Muito legal. Você me lembrou de um texto que fala sobre a caridade, e esse texto diz o seguinte, que ele estimula a caridade, fala assim, você está pensando que caridade é dar um prato de comida ou uma cesta básica? Ótimo, não deixe de fazer. Aí ele diz o seguinte, que isso é muito bom, mas que quando você permite que alguém... Então, que aquele pai que chega em casa com o alimento, ele chegou em casa com o alimento, já é muito bom. Mas quando ele chega em casa com o alimento fruto do trabalho dele, ou seja, do emprego que você trouxe, né? Então, assim, ele chega em casa com o alimento, o mesmo alimento, fruto só que agora do trabalho e não de uma doação. Ele chega junto com o alimento com a dignidade. Isso aí. Eu acho esse texto incrível, e aí eu acho muito legal a gente pensar sobre isso. E aí tem uma conexão muito boa que você fez, que é nós precisamos tirar a pessoa da vulnerabilidade, oferecer educação, permitir que ela ascenda a partir da educação para um outro patamar de empregabilidade, num outro nível de entrega profissional, né? Acho que essa é uma jornada que a gente tem que pensar sobre, e acho que todo mundo que tiver a oportunidade de pensar o seu papel em relação a isso, a lacuna é muito grande, né? Nós temos uma tarefa de muitos anos aí para o Brasil avançar. Sem dúvida. Muito bom. Vamos lá, queria que você contasse um pouco sobre a sua jornada na Nuffield. Você rodou, acho que 30 países, 30 países. Nós viramos garoto propaganda da Nuffield aqui, né? Então, assim, estamos promovendo a Nuffield porque você é o terceiro Nuffieldiano aqui. Que legal. Então, conta para nós o que foi que você fez nessa jornada aí de 30 países. Pois é, eu conheci a Nuffield através da Sally, né? Que é uma australiana que toca a rede aqui no Brasil. E eu conheci recebendo um grupo da Nuffield lá na fazenda. Ah, legal. Então foi assim que eu conheci a Nuffield, passei lá 2 dias com eles, e aí no final desses 2 dias ela falou para mim, eu acho que ano que vem você devia se inscrever, porque você tem o perfil. Uhum. E eu falei, mas eu não sei, eu acho que eu não tenho tempo, né? Sair, viajar. E ela falou, não, mas a gente quer quem não tem tempo mesmo. Uhum. Porque quem tem tempo provavelmente não vai agregar muita coisa, né? E aí eu me inscrevi. Eu não tinha a idade mínima para participar quando eu escrevi, porque eu acho que tinha uma idade mínima antigamente aí de, sei lá, 28, 29 anos, alguma coisa assim. Eu não tinha a idade mínima, me inscrevi e fui escolhido. Aquele ano tinha uma bolsa só naquele ano, depois entrou uma segunda bolsa e aí foi o Vitor.
E aí nós tivemos a oportunidade aí de fazer essa jornada juntos. E eu trabalhava numa empresa que estava diversificando sua produção, muito por uma diretriz da família, né, que é dona de gestão de risco mesmo, né? Um olhar para o longo prazo muito grande. A gente vivia aquele boom da soja, e que todo mundo às vezes olhava para um negócio desse tamanho se diversificando e falava assim, meu Deus, era só esses caras plantarem 10 mil hectares de soja, eles estão bem certo. pro resto da vida, né? Uhum. E foi um momento disso. Eu me lembro muito quando o dono da empresa falou para mim, eu não estou construindo um negócio para ter o máximo de lucro possível esse ano nem ano que vem. Eu estou construindo um negócio para estar aqui com os meus filhos daqui a 50 anos. E aí esse negócio, sabe, eu queria olhar para isso. É uma mensagem forte. Como que no mundo a diversificação está sendo vista. A gente, né, Mato Grosso do Sul, uma região de propriedades de um tamanho médio grande, então a tendência é todo mundo ser muito especializado, ter pouca. É difícil você ver propriedades grandes com esse nível de diversificação, e eu queria entender como é que isso estava. E foi naquele ano que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Uhum. E a nossa federação passava justamente por esse momento, as federações todas no Brasil, de onde vai vir o recurso, porque a contribuição sindical tende a ir lá para baixo. E eu também aproveitei, eu tive dois tópicos na NAFED. Eu fui olhar para diversificação, mas fui olhar para isso também. E aí viajei esses 30 países aí, nesse intervalo de 2 anos, né? E foi uma experiência incrível. A minha esposa engravidou nesse inteirinho aí, então a última viagem que eu fiz, minha filha estava perto de nascer já, então assim, foi um desafio. Você ia e voltava? Eu ia e voltava. Continuando na função da fazenda. Continuando na função da fazenda, não me desliguei em momento nenhum. Teve uma etapa da viagem que eu tive que chamar o time no meio da viagem, falar, gente, eu não dou conta, então eu preciso assim, vocês vão ter que focar aí, tocar esse negócio, assim, não tem, a diferença de fuso era muito grande, e aí eu ficava o dia inteiro trabalhando lá, e a noite inteira com eles online trabalhando, eu falei, eu vou morrer, então toca aí, mas a gente tinha um time muito bom, de gente muito nova, né, que também veio, todos, e até hoje, os gerentes que estão lá foram todos meus estagiários. Então um DNA assim de gente nova, muito legal, e aí eles que me ajudaram, foi por causa deles que eu consegui terminar essa jornada, e foi assim, de novo, eu demorei meses para conseguir assentar, sabe, tudo que eu vi, elaborar sobre aquilo e entender tudo que eu tinha visto, e até hoje, já vai fazer aí 8 anos, 7 anos que terminou. Até hoje, de vez em quando, eu tenho um insight por conta de alguma coisa que eu vivi ali. Lá. E a rede, e continuo dentro da rede, né, gente? Sexta-feira mesmo eu estava com uma australiana lá na secretaria, que estava no Brasil fazendo os estudos dela pela NAFED, e a gente recebeu ela lá, falou um pouco do estado, então a gente procura ficar muito ativo. E Mato Grosso do Sul é o único estado brasileiro que tem bolsas da NAFED. 4 bolsas todo ano para a NAFED. A gente acredita que a gente precisa investir nos jovens talentos do estado, porque eles vão nos ajudar a dar resposta para desafios que a gente tem hoje lá. Que legal, que legal. O que você falou que ficou elaborando, né? Conta para nós qual foi o fruto dessa elaboração. Depois de 30 países de elaborar, qual é o grande aprendizado que você deixou para você? Eu acho que eu aprofundei a minha visão da complexidade do agro. Me fez olhar para trás e entender como que os aspectos históricos de formação daquele país ou daquela região impactam diretamente sobre como o agro está conformado, e isso é muito importante, porque às vezes a gente olha aqui no Brasil e vê problema, e vê dificuldade, vê isso, e esquece o quão jovem é o país, o que aconteceu no século passado para a nossa agricultura. A gente deixa de ser importador, passa a ser exportador, de repente um dos maiores players do agro mundial, e a gente quer resolver todos os problemas do dia para a noite, enquanto eu tive em regiões que já estão há 3.000 anos tentando resolver os problemas, né? Então, assim, eu acho que essa noção é muito importante ter, de conhecer a história, entender. E entender a mentalidade, né? Uma parte considerável desses 30 países foi na Europa.
né? Então, assim, poder conversar com o europeu a fundo sobre qual é a percepção que ele tem do Brasil e fazer o trabalho também de tirar essa imagem distorcida que existe é um ganho muito legal, porque a gente aprende a comunicar, aprende a contar a história do nosso país, né? Uhum. Que a gente não sabe, às vezes, explicar para as pessoas, porque não é... A gente já passou do momento que não adianta querer a gente gritar e dizer, não, aqui não tem desmatamento. Uhum. Não, a gente precisa explicar o que é desmatamento legal, o que é ilegal. A gente tem que explicar que é um país novo, que é um país que está em desenvolvimento, que precisa avançar em determinadas áreas. Então, eu acho que essa noção, ela amadurece muito, né, durante esse processo. É interessante porque eu conheço algumas empresas no Brasil que estão indo para a 4ª geração. E a gente acha, não, e é muito legal isso, né? Mas 4ª geração, eu na minha rede, eu não conheço alguém que está além da 4ª geração. Uhum. Eu visitei uma vinícola que está na 13ª geração, recentemente. Você vai para o Japão, esse é o padrão. Uhum. Não dá menos que 10 gerações, você não acha. Então, assim, é o nível de maturidade dessa empresa, né? Que, assim, ela já entendeu sucessão por 12, 13, 14, 15 vezes, né? Então, assim, é um processo muito diferente, né? Queria explorar um pouquinho você provocou ali atrás e falou agora de novo da questão do Brasil no ambiente internacional. Você tem vivido isso aí intensamente, participado desses eventos, né? E aí, conectando um pouco com o que eu ouvi da Diana Jank, eu errei o nome da Diana, eu vou fazer aqui para edição, tá? E aí, conectando um pouco com o que eu ouvi da proposta da Diana Jank, em que ela está trazendo uma discussão de como que o agro deveria se comunicar, nesse caso dela, com o nosso próprio mercado não agro, mas eu queria explorar também essa questão da comunicação com o mercado internacional. Como que o Brasil deveria trabalhar isso? O que você acha que está avançando? Onde que a gente está errando? Quando a gente pensa na imagem do agro para o não agro no Brasil e para o mundo. Penso que eu acho que a gente tropeça. E aí, quando eu digo tropeça, é porque é a gente sozinho, né? Porque normalmente a gente tropeça sozinho, né? E eu acho que o Brasil, às vezes, faz um pouco isso. Acho que o exemplo mais recente que a gente tem é essa proibição da exportação do Brasil para a União Europeia, não por conta de qualquer requisito sanitário presente nas propriedades rurais, mas pela capacidade de demonstrar e enviar a documentação correta para fazer isso. Uhum. A gente brinca lá no estado, eu brinquei esses dias lá com o presidente da nossa agência de sanidade, né? Porque o estado foi reconhecido como livre de febre aftosa recentemente, e eu falei para ele, Daniel, você imagina se ano que vem a gente perde o status de livre de febre aftosa, não porque o produtor fez qualquer coisa de errado, porque você erra um documento na hora de mandar, bicho, tava exonerado você, eu, todo mundo. E no Brasil acontece essas coisas e a gente de alguma forma aceita, passa e acha normal, caro, e paga caro, né? Então eu acho que esse é um exemplo de que a gente tropeça. Eu tenho focado muito na discussão, tentando traduzir para as pessoas, principalmente lá fora, o que é o agro. E a gente vive um momento terrível geopolítico no mundo, com as guerras, mas que eu acho que ajuda a gente um pouco a explicar isso. Porque quando a gente olha para o mundo, tirando aqueles conflitos históricos que a gente tem, que são por questões étnicas ou religiosas, todos os outros, Estados Unidos, Irã, Rússia e Ucrânia, por aí vai, tem duas fontes, energia e comida. As pessoas falam, mas não tem ninguém brigando por comida. Tem. Quando eu estou brigando pelos solos mais férteis do leste europeu, eu estou brigando por fertilizante ou estou brigando por comida. Não tem outro. Lá na frente é essa a discussão. E essencialmente o que o agro faz é produzir energia e alimento. Então, a solução para as grandes crises geopolíticas do mundo passam pelo agro. E o Brasil tem um papel de relevância nisso que eu acho que só o Brasil ainda não entendeu, porque eu acho que no agro está consolidado, eu acho que a gente já entendeu isso. E quem quiser no mundo discutir alimento e energia vai ter que sentar à mesa com o Brasil. E vai ter que ir para o interior do Brasil, que eu acho que é uma outra coisa muito legal, né? Legal. O interior do Brasil tem a resposta para esses problemas.
E então tem um modelo em vários lugares do Brasil de desenvolvimento e de um olhar para essas questões que eu acho que o país devia tomar como exemplo para si. Então eu tenho olhado muito nesse sentido, tentar falar, explicar para as pessoas o que é uma usina de cana-de-açúcar. O que sai de subproduto dela, a quantidade de energia que ela produz queimando uma biomassa que é de fonte renovável, quanto que isso impacta a segurança energética do país. Eu acho que é um desafio, acima de tudo, de educação. Acima de tudo, é um desafio de educação. Quem está do outro lado não foi educado, letrado sobre o tema, e por isso que olha para cá e não consegue entender. E por isso que a nossa comunicação daqui para lá, às vezes, não reverbera também. Uhum. Então, é um desafio de educação, e eu te confesso que eu não sei como é que a gente vai superar ele. Mas eu acho que quanto mais essas questões estratégicas, quanto mais determinadas coisas no mundo passarem a ser escassas, talvez a sociedade como um todo comece a olhar para o interior desses países que produzem e entenda que a solução do problema está ali. Muito legal, muito legal. E aí, aqui tem uma discussão interessante, né, que é como que a gente se comunica, nós do agro, com o mundo não agro, e pensando dentro do Brasil, de uma maneira a mostrar isso, que o que a gente está fazendo promove paz, promove alimento na mesa, promove todo um processo de desenvolvimento econômico que é para todos, né? E eu acho que sair dessa imagem, talvez, que o agro é grandão, que o agro é um terço do PIB, e talvez para um lugar de mais proximidade, de dizer, não, nós estamos juntos, né? Nós somos o Brasil e cada um no seu papel, né? E nós estamos tentando fazer o nosso, né? E talvez trabalhar nessa vertente, né? Que eu fiquei muito curioso do avanço do trabalho da Diana por isso, né? Que ela está trazendo essa discussão de uma terceira fase da comunicação do agro, né? Que teve a primeira fase onde o agro era o Jeca Tatu, depois agora o agro pop, rico, caminhonete, cabine dupla e tal, e agora um agro que é uma peça importante do país, de um todo, em que a gente está tentando fazer a nossa parte, né? É isso. E aí eu gosto sempre de tentar fazer esse movimento sem a pretensão de fazer com que a gente pareça perfeito. Uhum. Acho que esse é um outro erro, Muito às legal. vezes, que a gente... A humildade aí, né? Eu acho que a gente tem que modular. Uhum. E acho que os erros, os equívocos, a gente precisa pautar. Uhum. Porque se a gente não pauta, alguém vai pautar. E aí vai pautar com a narrativa dele. Uhum. E é óbvio que a gente tem um monte de coisa para avançar dentro do agro, como a gente tem um monte de coisa para avançar aqui, como a gente tem um monte de coisa para avançar no poder público. Uhum. Eu acho que reconhecer isso e a gente conseguir colocar isso na comunicação, como a gente reconhece os desafios e como a gente vai olhar para frente e vai trabalhar esses desafios, também é uma alternativa, ou pode ser interessante, para tentar aproximar um pouco desse público que critica do outro lado. Uhum. E uma outra coisa que a gente precisa fazer é humanizar um pouco mais essa discussão. Porque o agro, não existe o agro. Uhum. Existem 5 milhões de CPFs que acordam todo dia para ir produzir comida e energia. Uhum. Então, falar do agro dessa forma é, na verdade, muito desrespeitoso, porque você está falando de um grupo de pessoas que pertence à sociedade e que tem uma função nessa sociedade enorme. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisava dar cara, nome e sobrenome para essas pessoas, porque eu acho que é o somatório dessas histórias que vão ajudar a gente a contar o que é esse agro, que parece uma entidade, né? Uhum. O agro. Mas o que é o agro, né? Você me falou um negócio que me remeteu para uma história muito legal que eu ouvi na semana passada, que foi um produtor me contando, na verdade foi a esposa dele que me contou, que o filho chegou em casa dizendo que brigou com a professora. E aí, mas por quê? Eu falei, não, porque ela tá falando mal do meu pai. Né? Então, assim, a pessoa tá falando do agro e o filho, peraí, meu pai não é isso aí, não. É isso aí. E virou briga, né? Então, assim, que acho que é muito legal a gente trazer para isso. Não, são pessoas e... Como em todos os negócios, nós temos ruídos e desvios, mas temos uma maioria trabalhando seriamente e entregando tudo que pode. Esse é um outro ponto importante, né? A gente não pode generalizar e olhar a floresta pela árvore, né? Nem pelo bem, nem pelo mal. Nem pelo bem, nem pelo mal. Então, é óbvio que tem, né? E eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa reconhecer. Eu tenho muito essa conversa com a Federação
lá do Estado de Agricultura e Pecuária, e é um entendimento hoje já muito maduro dentro da federação. Uhum. A gente tem em Mato Grosso do Sul o menor índice de desmatamento ilegal do país. É um pouquinho mais de 1%. Gente, é 1%. Uhum. É 1%. É delito, né? É delito. Esse cara vai ser tratado com o rigor da lei. E ele não pode, porque se a gente deixa, se isso fica permissivo, esse cara impacta todo mundo, toda a cadeia, a imagem. Então, agora, também não é uma saída criminalizar para sempre esse indivíduo. Uhum. Né? Ele precisa, a gente precisa entender como é que a gente traz ele de volta para o jogo. Uhum. Né? Como é que a gente ensina, ele precisa ser punido com o rigor da lei, mas ele precisa ser reintegrado na produção, porque o que ele faz é importante. Uhum. E é o único jeito da gente garantir que ele não vá cometer este novo é estando perto. Então, eu acho que esse é agora, pegam esse 1% e generalizam. Assim, o agro desmata. Isso. Aí, né? É muito legal. Vamos lá. Queria explorar, eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma experiência de vida, iniciativa privada a vida inteira, né? E você vive uma experiência muito interessante no governo. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Alguém que tem cabeça de negócio, trabalhou em gestão de uma empresa e, de repente, assumiu um papel importante no governo. Como que tem sido essa vivência e qual é a sua visão hoje, de dentro para fora, né? Sim. Do papel do governo no desenvolvimento, na vida das pessoas? É um baita desafio, né? Assim, a mudança de mentalidade que você precisa fazer é gigantesca. E eu brinco que, com exceção da experiência, daquilo que a gente aprende como gestor, o resto é quase como se apertasse um botão o reset. Reseta, começa de novo aí e vai aprender. Então, assim, para mim o mais legal é que depois de um período muito grande que eu estava à frente do negócio e confortável, porque a gente vai ficando confortável, né? Vai aprendendo, né? Eu fui parar num lugar que eu tô desconfortável todo dia, né? E tô aprendendo todo dia uma quantidade muito grande. Desfiz alguns preconceitos que eu tinha. Eu acho que, né, da mesma forma que as pessoas olham para o agro e generalizam o 1%, eu não estou falando das pessoas, só vou falar de mim. Eu era uma pessoa que olhava para o poder público e generalizava o poder público pelo 1%. Legal demais. E essa é uma visão que eu mudei. Eu me deparei com servidores, né? E aí tem essa coisa no Brasil de falar de quem é concursado, servidor efetivo de carreira, que é isso, que é aquilo. Eu me deparei com pessoas maravilhosas, extremamente técnicas, com formação incrível, e que, assim como na empresa que eu trabalhava lá na iniciativa privada, tem 2 ou 3 que você tem que ficar ali, né? Fazendo uma gestão, mas eles não são o todo. E no poder público é a mesma coisa. Então, eu tirei isso da minha frente com essa convivência. Mas é um desafio. Imagina você ter uma empresa que você, pelo menos 50% do seu faturamento bruto você gasta com pessoal. Você tem 4 ou 5 coisas que são de gasto obrigatório, ou seja, não é você que diz o quanto do seu orçamento vai para essas coisas. E no fim do dia te sobra algo entre 10% e 12% do seu orçamento global para você dizer o que vai ser feito. Se a gente levar essa realidade para a iniciativa privada, você fala, não, é impossível gerir esse negócio. Vende, dá para alguém, entrega. O Estado é isso. O Estado é uma grande corporação que metade do que arrecada gasta com pessoal. Você tem as áreas de destaque orçamentário obrigatório, de aplicação de recurso obrigatório, e te sobra aí 10% a 12%, que é essencialmente a capacidade do Estado de investir, né? É aquilo que a gente vai fazer que não é obrigatório. Aí vai a infraestrutura, aí vai a agenda de desenvolvimento, agenda empresarial, aí vai a agenda de meio ambiente, aí vai uma série de agendas que não são obrigatórias. Então, é um desafio não só do ponto de vista de gestão desse recurso, é sim um desafio do ponto de vista de gestão de pessoas, porque qual é a grande diferença do privado para o público? Lá no privado, aqueles 2 ou 3 que dão problema, amanhã eu troco se eu quiser. Aqui eu não troco. Então, aqui, a nossa habilidade como gestor de identificar como é que movimenta as pessoas, para onde vai, da onde traz,
ela acaba tendo que ser amplificada, porque você tem um percentual muito pequeno de gente que você tem flexibilidade de trazer para dentro. Então tem esse desafio. Mas o que mais me deixa satisfeito com o trabalho é que, diferente da iniciativa privada, que tudo que você faz naturalmente tem um impacto, mas esse impacto ele tem uma determinada limitação do escopo onde a sua empresa alcança. No poder público, até onde vai a fronteira do Estado, a sua decisão impacta a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Então, esse senso de responsabilidade com o que a gente faz, ele precisa ser muito grande, mas toda vez que a gente acerta, a sensação é muito boa. Legal demais. E aí, quando você olha para isso, o que é o seu papel hoje e quanto tem sido potente essa coisa de poder impactar mais e mais pessoas, o quanto isso tem sido algo que está fazendo sentido para você? Eu hoje estou numa secretaria que ela é muito grande, né? É uma das maiores pastas do Estado, e é legal que conecta com tudo que a gente conversou. A gente tomou a decisão de botar na mesma pasta meio ambiente e produção. Muitos estados isso está separado. Tem lá uma secretaria de meio ambiente, tem uma secretaria de produção. Mas a gente não consegue conceber a ideia de que essa discussão seja dissociada. Então, digamos, a Secretaria de Agricultura tradicional está com você. Está comigo, isso. O desenvolvimento, né, na sigla ali é meio ambiente, desenvolvimento, ciência e tecnologia. Desenvolvimento é produção, indústria, comércio e agricultura familiar. Está tudo ali dentro. E por que não dá? O grande desafio de um estado que está em franco desenvolvimento é atrair investimento privado. É ter a capacidade de trazer as grandes empresas que estão olhando para o Brasil, que estão escolhendo aonde vão se fixar, e a gente precisa ter uma política que seja robusta e ousada para atrair essas empresas para o território. Passa por isso uma série de fatores. É a criação de um ambiente de negócio. O que é isso? Tem a política fiscal, que precisa ser atrativa, mas tem o licenciamento ambiental, que tem que funcionar, que tem que cumprir prazo, que tem que, né, fazer aquilo que está exclusivamente no seu escopo de atuação. Tem a articulação de toda a cadeia de fornecedores, as empresas locais, tem a paz institucional. O que é isso? É um governo que não briga com a Assembleia Legislativa, é um governo que é um estado onde o judiciário entende qual é o papel dele. E todos esses fatores vão se somando e criam um ambiente de negócio. Para esse ambiente de negócio parar em pé, a gente tem que garantir que tenha essa coesão entre todas essas áreas. Então, a gente trouxe meio ambiente e desenvolvimento para dentro da mesma secretaria, porque aí todo mundo senta à mesa junto e toma as decisões que são mais estratégicas e acertadas para aquilo que o Estado quer. Ninguém fica puxando para um lado ou para o outro. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que eu tenho uma clareza muito grande que a agenda de meio ambiente, a agenda de sustentabilidade como um todo, mas a agenda de meio ambiente especificamente, só para em pé quando ela for tratada como uma agenda de desenvolvimento econômico. Enquanto a gente não tiver capacidade de valorar os ativos ambientais e de colocar eles no jogo, a gente não vai para lugar nenhum com essa agenda. Ela vai ser sempre uma agenda teórica, ideológica, de muito grito e pouca ação. Então, a gente trouxe tudo para dentro da secretaria, né? Quando eu cheguei no governo lá em 23, eu não fui direto para ela. E quando eu fui para uma área específica. Eu era secretário executivo. Essa grande secretaria é dividida em várias secretarias executivas e as autarquias que são ligadas, as empresas públicas que estão ligadas a ela. Eu era secretário executivo de meio ambiente, assim que eu entrei. E aí tive também um mentor, né, que foi o Jaime, que era o secretário, né, que ocupava essa posição que eu ocupo hoje. Foi meu mentor aí por 2 anos. E aí tive a alegria agora esse ano de assumir a pasta como um todo, né? Eu era adjunto, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, eu virei secretário adjunto dele, então eu já estava com ele nessa posição, e agora, aí, esse ano, assumi a pasta inteira. E é uma secretaria muito grande. E aí, além do meio ambiente e do desenvolvimento, a ciência, tecnologia e inovação, por uma clareza nossa também, de que as universidades, todo esse ecossistema que está produzindo conhecimento, eles precisam ser a base de tudo. Então, se eu deixo isso fora da secretaria em outra área, pode ser que esse olhar da pesquisa e do desenvolvimento para a agricultura e para o meio ambiente
fique um pouquinho menor. Então, a gente quis trazer tudo para dentro da mesma estrutura. É um baita desafio, mas a gente tem uma equipe muito boa e tem produzido resultados muito legais. Fiquei curioso, eu lembro da gente se falar no passado, tinha um projeto grande nessa linha. Como é que está essa questão do valorar ativos ambientais? Na prática, o que está acontecendo? Deu super certo, né? O Estado a gente criou ano passado uma empresa de economia mista, público-privada, que se chama MS Ativos Ambientais. E a MS Ativos Ambientais lançou esse ano o primeiro edital de certificação e exploração de créditos de carbono do Estado, de duas fontes. Primeiro, os créditos de carbono oriundos da redução do desmatamento. O Estado ele tem uma trajetória de redução de desmatamento muito legal. Então, essa redução ela é passível de ser certificada, um crédito chamado RED, ela é passível de ser certificada e comercializada. A gente obteve autorização do Ministério do Meio Ambiente ano passado para isso. São 86 milhões de toneladas de carbono que Mato Grosso do Sul deixou de emitir. E os créditos de ARR, que são os créditos de restauração. A gente lançou nesse mesmo edital um projeto de restauração de 2 unidades de conservação que o Estado tem, para também certificar e explorar esses créditos. Então, a gente hoje está com um projeto que tem o potencial de trazer 1 bi de receita para o Estado pela comercialização de crédito de carbono, e esse projeto está andando aí a todo vapor. A nossa expectativa é que já no ano que vem a gente comece aí a usufruir desses resultados. E começamos a olhar para outras coisas, né? Carbono é uma agenda importante, água é outra agenda muito fundamental, não só por conta das grandes cidades, mas do uso da água que mais cresce nos últimos anos no estado é a irrigação. A irrigação ela está se espalhando pelo estado de uma forma muito potente, muito importante, porque é isso que vai dar resiliência para os sistemas produtivos em muitas regiões do estado. Então a gente tem um olhar estratégico para a água e biodiversidade, que é o estado já tem uma iniciativa que certifica e vende créditos de biodiversidade. O estado que eu digo, não, o Mato Grosso do Sul, não é do poder público essa iniciativa, é do terceiro setor, mas a ciência já avançou muito na metrificação de biodiversidade e esses créditos estão começando a ser gerados para ser comercializados. Então, isso tudo se junta e é uma coisa muito inovadora que a gente fez ano retrasado, já vai para 2 anos aí do programa, que é o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais para os pecuaristas do Pantanal. O pecuarista do Pantanal, que a gente falou lá no comecinho da conversa, é um indivíduo que podia abrir até metade da propriedade dele, mas não o fez. Então, o que o Estado faz hoje é a gente paga um valor por hectare de remanescente florestal mantido acima do que pede a legislação, faz um pagamento anual para esse produtor, para que ele possa ser remunerado pelo custo de oportunidade. Ele deixou de converter uma área que podia estar sendo utilizada integralmente na produção com uma maior intensificação, ele manteve essa área, então ele mantém ali um método tradicional de pecuária do Pantanal, com uma produtividade menor, mas ele ganha para cada hectare que ele preserva, além do que manda a legislação. Que legal. Qual é a mensagem que a gente quer passar? A obrigação do indivíduo dentro da propriedade privada, porque ela é dele, é cumprir a legislação. Para ele fazer mais do que isso, ou a gente cria um mecanismo de mercado para que isso aconteça, ou a gente não é a favor que ele faça isso. E a gente, então, criou esse mecanismo de mercado, porque a gente também acha importante a preservação desse bioma, e aí é um trabalho conjunto. O produtor rural precisa ser remunerado pelos serviços ecossistêmicos que ele provê. Isso está no portfólio de produto dele. Ele não produz gado e leite, ele não produz carne e leite, ele produz carne e leite, ele produz água, ele produz biodiversidade, ele produz uma série de serviços ecossistêmicos que acontecem ali na propriedade rural. Muito legal. Esse trabalho do carbono que você relatou do estado, do 1 bi, ele conecta o produtor? Ele conecta o produtor, ele conecta as comunidades tradicionais, ele conecta, inclusive, se tiver autorização, né, do órgão que é o tutor aí dessas populações, as populações indígenas. A gente está fazendo um processo que ele se chama, o RED jurisdicional. O que é o jurisdicional? Porque ele olha para o território. Então, a gente está certificando o estado inteiro. A hora que a gente
performa esse volume de créditos e certifica o estado inteiro, a gente sabe de onde veio. Então, quem contribuiu com a formação de cada crédito desse. E aí tem um mecanismo de governança que é bastante robusto, que vai fazer esse recurso fluir para esses indivíduos, inclusive o produtor rural. E para o produtor rural, especificamente, a gente está pensando agora um modelo olhando para a produção. Porque no Brasil, o ganho do ponto de vista de emissões, ele não está só no deixar de desmatar, ele está nas técnicas que a gente usa para produzir. Porque os sistemas tropicais, eles propiciam isso, né? Quem faz integração de produção, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto. Quem atua aí com culturas perenes e faz consórcios, planta culturas de cobertura no inverno, enfim. N práticas que são removedoras de carbono na atmosfera. Então, o nosso próximo desafio agora é garantir que a gente possa ter os créditos oriundos também dessas escolhas que o produtor rural faz, são os créditos de ALM, né, que é a gestão da propriedade rural, e faça isso chegar de uma forma que viabilize. Porque hoje isso viabiliza só para grandes propriedades, tem um custo alto e uma complexidade muito grande para participar desse mercado. O que a gente quer é propor um grande projeto integrador onde o Estado assuma a liderança e os produtores possam se pendurar embaixo desse programa e receber ali o que seja destinado para ele por conta das práticas que ele adota. Que legal, muito interessante. Qual que é a sua visão da questão mudança climática e o impacto para o agro? Olha, eu acho que tem dois grupos que vão ser, já são e serão cada vez mais afetados pelas mudanças climáticas, que a gente enxerga como grupos prioritários. Primeiro, os produtores rurais, e segundo, as pessoas em vulnerabilidade. Porque quando a gente olha, uma coisa é o impacto no meio rural, que normalmente está associado a secas ou a cheias, ou algum evento climático extremo, que é a grande discussão das mudanças climáticas. Então a gente vê aí chuva de granizo totalmente, né, fora de época ou desproporcional ao que aquela região está acostumada, enfim, ondas de calor extremo, ondas de frio extremo. Então essa instabilidade climática é a grande discussão, é o que causa impacto no meio rural. No meio urbano, aonde esse impacto está concentrado? Nas cidades você tem o risco de enchente, as cidades que não estão preparadas para isso, e aí não se limita só à cidade, isso pode tomar grandes extensões, né? Rio Grande do Sul, recentemente, né? Mas você tem uma questão que no ambiente urbano, aquelas pessoas que estão na periferia, elas são muito mais vulneráveis, porque elas não têm, por exemplo, como lidar com ondas de calor, não tem ar-condicionado, não tem isolamento térmico nas casas, e elas também não têm como lidar com temporais, elas não têm como lidar com grandes chuvas, porque a estrutura onde elas moram não permite. Então, esses dois públicos são muito impactados pelas mudanças climáticas. Agora, para o agro, isso é a resiliência, né, que os sistemas produtivos vão ter que ter daqui para frente, ela vai ser fundamental para definir quem vai continuar ou não no negócio. A gente precisa olhar para as mudanças climáticas, é mais uma externalidade que está posta, mais uma coisa que a gente não controla, mas que tem uma capacidade muito grande de impactar o nosso negócio, e a gente vai ter que se preparar para isso. E aí passa por tecnologia, passa por irrigação, passa por integração de sistemas produtivos, por diversificação de produção, né? Então passa por uma mudança no modo que a gente enxerga a propriedade rural. Legal. E tem um negócio da população vulnerável, que quando a gente tem rupturas no sistema produtivo em função da mudança climática, eu trago escassez, que trago preços altos e afeta primeiro essa turma, né? Então, assim, tem um outro aspecto onde o mais vulnerável é afetado pela mudança do clima quando a gente perde capacidade produtiva ou tem frustrações de safras, né? E aí é o paradoxo dessa agenda, né? Porque você pega tanto essas pessoas que têm um nível de consumo baixíssimo, como o agro no Brasil, são categorias que pouco emitem. Então não são elas que performam as emissões, mas são elas que sofrem o impacto disso. Primeiro, né? Interessante isso. Então, um paradoxo aí. Interessante. Bom, queria explorar um pouquinho o Arthur pecuarista, né? Como que é a sua experiência como produtor e como que isso está conectado aí com seus projetos?
Clóvis, lá atrás, ainda quando eu trabalhava lá em Maracaju, eu tive a oportunidade de ter um arrendamento junto com um amigo na época e começar esse processo muito por uma paixão mesmo, né? Assim, porque uma coisa é você ser gestor, eu era gestor de um grande negócio que não era meu. Eu era um gestor. Eu tratava todo dia como se fosse meu, mas não era. E eu queria, de alguma forma, começar um pouco essa jornada com um objetivo que eu tenho. Eu não sou de fazer muitos planos para o futuro, sabe? Porque eu acho que a minha vida ela foi sempre muito... As coisas foram muito circunstanciais. E muito do que aconteceu, que me levou a momentos que eu vivi, absolutamente estavam fora do meu controle. Então eu evito muito fazer plano, mas quando eu olho para frente e eu penso assim, o que eu gostaria de lá na frente, se eu tiver a oportunidade de escolher o que eu vou fazer, e eu acho que viver de produzir alimento é uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer. Legal. Então eu tô olhando lá na frente, eu não tô preocupado com o que eu tô ganhando agora, com a dor de cabeça que você tem às vezes. Eu tô numa fase que eu não consigo me dedicar muito a outra coisa, só ao meu trabalho. Graças a Deus eu tenho amigos que assumem essa dedicação, mas quando eu olho lá para frente, eu acho assim, cara, seria muito legal poder viver desse negócio em algum momento e me dedicar à produção, não só pela produção, mas pelo estilo de vida mesmo, sabe? Eu passei muitos anos morando dentro de uma fazenda e é uma coisa que eu sinto falta. Então eu tô com esse olhar. Legal. Você trouxe um conceito que eu acho muito legal, que eu olhava todos os dias para o negócio como se ele fosse meu, né? A gente chama isso de olho de dono, né? Não olho do dono, né? Nessa lógica, na sua experiência como gestor do agro, como que você via a questão da lógica de dados mesmo? Como que você compunha essa estratégia de dados para que você aumentasse a acurácia do seu olho, né? E método, e como que você resgata a sua formação na lógica do que você acha que um gestor de alto nível precisa ter para ele ter o olho de dono, sendo ele o dono ou não, né? Eu acho que essa temática dos dados ela é central para mim. E aí na propriedade rural eu acho que isso ganha uma importância muito grande justamente pelo que a gente falou lá atrás, que é a quantidade de externalidades que tem. Então, pouco que você pode ter na sua mão, você precisa ter. Isso passa por dados. E eu sempre gostei de olhar para isso. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, muito novo, mas uma das primeiras coisas que eu falei, eu preciso parar, sentar e fazer isso aqui, foi sistematizar e organizar os dados. Porque é normal numa empresa, você tem um dado tá ali, o outro tá ali, cada um no seu setor, as pessoas fazendo coisas diferentes. Então, além de você ter uma dispersão de dados e não ter isso sistematizado, você tem também, normalmente, uma baixa interação entre setores. E eu aprendi que organizar e sistematizar os dados são uma forma de fazer essa integração. Não só porque quando você está com esses dados prontos, você consegue cruzá-los e ter uma visão do negócio. Mas é o processo. O processo de fazer a gestão, ele é um processo muito poderoso para você e para quem trabalha com você. Então, o ir a campo, coletar o dado, ensinar aquela pessoa o que tem que estar contido naquele dado, trazer aquela pessoa para dentro, juntar com o dado do outro setor e fazer essas pessoas trabalharem em conjunto, gera um ganho de maturidade na gestão, que eu costumo dizer que assim, é mais importante. Normalmente, quando você chega no final, aí você passa a ter um sistema, isso tá lá, vai ser um BI, ou vai estar num software, vai estar sistematizado, vai estar organizado, mas o processo, para mim, é o que é mais legal. E aí, lógico, a partir daí, o que impacta também no processo de fazer é que decisão que esse dado me ajuda a tomar. Para não virar síndrome de indicador, né? Eu tenho dado aqui bonitinho que eu gosto de comparar com o meu vizinho. Esquece. O que decisão que esse dado te ajuda a tomar? Se ele não te ajuda a tomar nenhuma decisão,
ou você, como gestor, está com a visão míope de não entender como é que aquele dado poderia te ajudar a tomar decisão, ou ele não serve para nada. E a gente nem precisa coletar, se livrar dele. E eu acho que é um dos grandes desafios do agro, né? Essa capacidade de olhar para dados. Está cheio de startup agora, né, com esse foco. Acho que o produtor ainda não sabe a quantidade de dados que tem na mão, o como isso é importante, mas tem que olhar para isso. A gente tinha sempre... E aí, lógico, a gente está falando de dados, mas a gente tem que lembrar que tem ainda uma quantidade de produtores aí no Brasil que ainda talvez esteja um passo atrás, que é discutindo custo de produção, por exemplo. Que eu particularmente acho que a gente já devia ter superado esse momento, mas não superou. Não. Então, a realidade, ela se impõe, né? Então, a gente não superou, dependente do que eu acho. E aí, a gente sempre tinha uma discussão... mercado, né? Aí começava aquela coisa, a soja foi a tanto, o milho foi a tanto, vende, não vende, e aí você vê aquele cara que ele segura no máximo, e eu chegava num determinado ponto que a hora que aquilo atingia a rentabilidade projetada que eu tinha, eu vendia. E às vezes eu vendia tudo. E sempre tinha alguém que virava para mim e falava assim, cara, mas vai subir se subir. Uhum. Pois é, mas pode cair se cair. É. E aí eu sempre tive a sensação de que quem tenta ir no limite do mercado é porque não conhece o custo de produção. Uhum. Eu sempre fiquei com essa sensação. Porque se você não sabe o quanto te custa produzir, se você não tem... Às vezes você até tem um número, mas se você não tem 100% de confiança naquele número, o único jeito de maximizar o ganho é maximizando a receita. Uhum. Quando você sabe, conhece aquele número e consegue projetar a tua margem e sabe, cara, 40%, tinha ano de 40% de margem, 50% de margem. Não é ter a maturidade nessa hora, falar, deu, né? Cara, 50% de margem, só a gente vê o que a gente está vivendo nos últimos 3 anos de agro, a dificuldade que é para você ter margem. Né? Imagina ter 5%, cara, deu 50% de margem, eu conheço o meu custo, estou confortável com ele, Bora. Leva, porque eu não vou correr risco lá na frente, né? Então eu acho que o dado passa por isso também, de dar para o gestor a confiança de tomar a decisão. Legal. Você trouxe uma amarração interessante. São 3 pilares do que a gente acredita que é o nosso método, né? É a lógica de ter dados como uma cultura na empresa, ou seja, as pessoas terem a cultura de olhar para dados para tomar a decisão, mas no processo você construir pessoas, né? Então, assim, desenvolver time e aí trazer eles para essa cultura de cada um saber o que mede no seu trabalho. E por último, de ter um ritual, ou seja, à medida que eu tenho dados e tenho pessoas aculturadas, eu trago isso para um ritual de gestão, que é um processo de melhoria contínua. Isso é um pouco do que a gente acredita como método aí da fazenda lucrativa. E aí, muito legal que você trouxe sobre o custo de produção, porque eu concordo que existe uma fase em que apurar o custo é uma etapa, mas existe uma virada de chave para mim, que é quando você coloca a gestão financeira governando a estratégia. Isso. E aí nós não estamos falando de custo de produção, né? Nós estamos falando de um processo onde a gente tem orçamento, onde a gente tem acompanhamento do custo, sim, mas também do caixa, e de uma estratégia onde eu tenho um alvo a ser atingido. E se eu tenho um alvo a ser atingido, eu sei que aquele momento em que eu tive o mercado atendendo a minha expectativa é hora de realizar, não é hora de tentar acertar o olho do mosquito. Né? Legal, é maturidade e gestão mesmo, né? Muito bom. Queria te ouvir, caminhando para a gente encerrar um pouco sobre futuro. Você falou que não é muito de planejar, né? Mas para onde o Arthur vai em seguida aí? Talvez continue no governo mais um tempo, mas quando você olha o futuro do Arthur, o que você está enxergando? O Clóvis, esse negócio que eu atuo, né? Esse meio que eu atuo, ele é muito volátil, né? Ele é muito instável. Mas eu tenho muita vontade de fazer... acho que é a segunda metade de uma jornada, né? E até porque eu não entrei lá no comecinho, eu não tô desde o começo, né? Eu vim depois e eu queria fazer essa jornada, porque muita coisa que eu vi nascer, eu queria ver entregue, né? E participar disso e ter mais um período aí dessa sensação de impactar a vida das pessoas. Isso é em escala, isso, né? Em escala. Isso é muito bacana. E eu não sei, porque eu não sei a que caminhos isso vai me levar, né? Eu sou um cara que vem da iniciativa privada. A lógica onde eu me sinto mais confortável é na iniciativa privada. Mas, ao mesmo tempo, o poder público me abriu a visão e uma série de perspectivas de coisas que nem estavam no meu radar
lá atrás. Mas eu tô lá com o meu pé no agro, continuo com o meu pé no agro, continuo dando aula, né? Que é uma outra coisa que eu gosto demais de fazer. E eu tenho a impressão de que é por aí que as coisas vão se desenhando, né? Eu acho que eu não me vejo me afastando do agro, né? Lá na frente, de forma nenhuma, seja no meu negócio, seja em outro negócio. E de alguma forma a educação é uma coisa que está sempre no meu radar, né? Então, tenho esse compromisso aí de tocar os próximos anos, de entregar, mas realmente eu não sei aonde que vai levar. Legal demais. Você sabe, eu já te falei, né, que tem uma cadeira para você no Reagro sempre, né? Ela é perpétua, né? Tá lá te esperando. E eu fico muito grato com isso, porque você sabe que para mim é uma possibilidade real, né? Mas a vida é cheia. A única coisa que eu sei que não muda é que eu continuo sendo pai da Letícia e marido da Carlina, entendeu? O resto a gente não sabe para onde é que vai. Não, graças a Deus. Bom, o que você diria para quem está no agro? Você está vivendo diversas experiências do agro. Que mensagem você queria deixar para quem está nos ouvindo, que está conectado com o tema da Fazenda Lucrativa, que é a nossa jornada aqui? O que você quer falar para essa turma? Cara, sabe que eu tive esses dias com um grupo de produtores, né? E eu, ali vendo a discussão, eu fiquei com vontade de falar um negócio para eles que eu acho que é o que eu gostaria de dizer para todo produtor rural. E aí é claro que a gente precisa ter muita inteligência, né, daqui para frente no agro. A gente precisa entender que a lição de casa tem que estar feita, mas a lição de casa estando feita, e aí quando eu falo lição de casa é tudo, é da gestão, é do cumprimento da legislação, é de avançar na qualidade daquilo que a gente produz, na quantidade, na resiliência, né, do nosso sistema produtivo, um pouco de tudo isso que a gente falou. Mas a lição de casa estando feita, a gente tem um oceano azul. Assim, o agro brasileiro especificamente vai ter um papel nos alimentos e na energia que eu acho que a gente ainda não consegue nem imaginar qual é o tamanho disso. E o setor é muito importante para o Brasil. Então, o que eu disse para esse grupo de produtores, vendo ali uma série de dificuldades e as discussões que eles estavam tendo, é que assim, a gente precisa se empoderar do que a gente é. E isso não quer dizer ter uma postura agressiva, isso não quer dizer ir para cima, mas isso quer dizer que a gente não pode aceitar ficar com o que sobra. Uhum. Porque essa é a sensação que eu tenho às vezes. Que a gente que está no agro vai ficando com o que sobra. É o que sobra da sua propriedade rural que você pode explorar porque não veio alguma legislação e proibiu. É o que sobra daquilo que você tem que se virar e fazer porque alguém lá no poder público não fez direito. É o que sobra de recurso para, às vezes, dar um tapa lá numa estrada vicinal, porque não é ali que está o olhar, sabe? É o que sobra quando você está pensando no Pantanal, né, lá no nosso estado. Tem lugares, com as propriedades, para você acessar. Você tem que ir de Campo Grande, que é a capital, até Corumbá, que de carro aí são mais ou menos umas 4h30. E aí você tem lugares que você anda entre 6 e 10 horas de barco para chegar na propriedade rural. Então é isso, entendeu? É a sensação de que o que sobrou pra gente é ficar aqui. E aqui não tem hospital, não tem escola para criança, aí ninguém quer ficar, todo mundo quer ir embora, né? Porque as crianças chegam uma hora que tem que ir para escola, não tem o que fazer. Aqui não tem acesso, uma picada de cobra, se não tiver uma estrutura mínima para atender, vai morrer ali. Então eu acho que o produtor rural ele tem que olhar um pouco para aquilo que está sendo proposto para ele e não se contentar com qualquer coisa, sabe? Não se contentar de que a arroba vai ser impactada porque o mercado diminuiu, porque alguém que tinha que fazer um relatório não fez. Eu acho que isso para mim, eu estou impressionado até agora como é que isso não causou uma revolta. Se isso acontece na França, com os produtores rurais franceses, a Champs-Élysées estava de trator uma hora dessa, de uma ponta até na outra. Eu acho que o produtor rural brasileiro ele apanha tanto, e ele foi aprendendo a ser tão resiliente com isso, que quando essas coisas acontecem, eu acho que ele já mais uma. Né? Mas assim, eu acho que não dá. Né? Eu acho que a gente tem que, como sociedade, olhar para o produtor rural, entender que ele tem sim todos os desafios que ele tem, mas a gente tem que, em primeiro lugar, agradecer
pelo trabalho que ele faz pelo país. Maravilha. E segundo lugar, dizer para ele que ele precisa... A gente não pode se contentar com o que sobra, não, porque esse país é agro. O que empurra esse país é o interior dele. Então, não é correto a gente ficar com o que sobra toda vez. Muito legal. Tem um livro que marcou sua trajetória, um ou mais, que você gostaria de recomendar para nós? Tem vários. Eu tenho um que, para mim, nessa minha fase agora foi muito importante. E eu estava em Ouro Preto, com a minha esposa e com a minha filha de férias. E aí eu sempre levo um livro. Eu levei um livro chamado Terra Prometida, do Barack Obama. Legal. Que é a biografia da vida dele. E tem uma passagem, inclusive está na epígrafe da minha tese de doutorado, que ele diz o seguinte: em algum momento da sua vida, você vai bater fisicamente em alguma coisa maior que você. E quando você bate em alguma coisa que é muito maior que você, a sensação de que você não conseguiu deslocar 1 milímetro daquilo, porque aquilo é tão gigante e aquilo te devolve aquela força, é a sensação que te faz olhar, às vezes, para aquilo tão grande e dizer, mas eu acho que eu quero mexer esse negocinho um pouco para cá ou para lá. Então, assim, eu voltei dessa viagem um pouco com esse ideal de que eu queria contribuir de alguma forma com aquilo ali. E é um livro muito legal porque fala da vida dele, a trajetória dele, e é uma trajetória muito, muito interessante. E eu gosto muito dos livros de economia comportamental, porque é a minha área de mestrado e doutorado, né? Eu gosto muito, então, de Daniel Kahneman, eu gosto muito do Nassim Taleb, mas o Nassim Taleb, acho que para o momento que a gente vive, falando dessas externalidades, de tudo isso que está no entorno do agro, ele tem um livro que chama Antifrágil. Né? Antifrágil. Que, na verdade, é o terceiro livro de uma sequência, então tem que ler os outros dois para entender bem, mas esse livro fala justamente da nossa capacidade, a capacidade dos negócios, de não só serem resilientes, de se aproveitarem do caos das externalidades e usarem isso para ganhar dinheiro e para se destacar. Legal. E é um material bem, bem interessante. E eu gosto sempre de ler, eu acho que isso é um exercício que todo brasileiro tinha que fazer, de ler sobre o Brasil. Interessante. E aí tem vários autores, mas assim, Darcy Ribeiro é um que para mim funciona muito bem. O Sérgio Buarque de Holanda também, porque eu acho que para a gente entender um pouco de onde a gente está nesse momento, os desafios que a gente vive, poder olhar para frente, a gente precisa entender de onde a gente veio. A gente precisa entender que povo que a gente é, o que essa mistura que aconteceu aqui nos últimos 500 anos provocou, o que o processo de colonização provocou, né? Quais são as estruturas fundamentais da nossa sociedade, porque aí eu acho que a gente começa a entender os desafios, começa a entender o que é o Brasil, e isso permite que a gente olhe para frente, porque há quantos anos você escuta que o Brasil é o país do futuro, né? Esse futuro não chega nunca, chegando, né? Tá chegando. Mas eu acho que ele tá chegando, mas passa por a gente entender e compreender o nosso país também. Legal demais, muito bom. Última para encerrar, como que é a conexão do Arthur com Deus, espiritualidade, como que é isso na sua jornada? Clóvis, eu converso às vezes com alguns amigos, né? E eu tenho um casal de amigos que eles são ateus. Em casa a gente é cristão, minha esposa é muito religiosa, e a gente passou recentemente por uma dificuldade, né? Ela teve câncer e a religiosidade dela foi o que permitiu que ela encarasse com a força que ela encarou. Mas esses meus amigos, às vezes, né, nas conversas, eles perguntam por que a gente acredita em Deus, né? E eu, particularmente, tenho uma experiência que eu olho para a minha vida e eu olho para determinados momentos, falei de um deles lá no começo, mas de outros momentos, porque minha vida ela foi muito difícil em determinados aspectos, né? De onde venho para onde eu tô, tem uma jornada aí aonde eu perdi muita coisa, mas ao mesmo tempo, quando eu olho o tanto de coisa que eu ganhei muito mais do que eu perdi.
E quando eu olho para esses momentos que foram definidores ou transformadores das coisas, eu não consigo achar absolutamente nenhum elemento na racionalidade que explique o que aconteceu comigo, ou com a situação, ou com o que é que seja naquele momento. Eu não consigo. É absolutamente imaterial e espiritual. Então, eu brinco com eles que eu acredito em Deus, que eu não consigo não acreditar. Porque eu não consigo achar que o acaso teve ali um protagonismo tão grande para aquilo acontecer exatamente daquilo que aconteceu. Então, assim, incrível. E eu tenho uma sensação muito grande sempre de que eu estou muito cuidado, né? Eu, a minha família. Então, eu acho que é isso. A nossa relação, ela é essa. A gente é muito próximo de Deus. E isso pra gente é muito importante. E pra minha esposa, eu acho que depois de ver de perto a trajetória, né, que ela enfrentou, eu tenho certeza que o jeito que ela foi curada, a forma que aconteceu e o jeito que ela encarou, passa por Deus. Não tem como passar só pela medicina. Legal demais. Obrigado, foi um prazer. Ficaria aqui mais umas 2 horas. Boa. Foi bom demais ter você aqui. Espero que vocês gostem. Muita coisa, assuntos novos, né? Temas que a gente nunca tinha explorado aqui no Fazenda Lucrativa. Foi muito bom. Muito obrigado. Se quiser despedir da turma aí, fica à vontade. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Agradeço a amizade, né? Agradeço a Deus a amizade, que eu acho que isso é muito importante. E dizer para todo mundo para ter fé, ter força, sim, né? Porque eu acho que o primordial para tudo é o trabalho duro. E eu acho que no agro isso tem. Não é falta de trabalho, e esse trabalho ele vai ser recompensado. Maravilha. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com seus amigos, nos siga no Spotify, no YouTube. Estamos aqui na jornada tentando trazer pessoas como o Arthur, com jornadas incríveis de compromisso com o nosso agronegócio, ajudando você a desenvolver um sistema cada vez mais lucrativo, sustentável e um agro forte que promova o nosso país. Forte abraço, fiquem com Deus.